Oi pessoal, tudo bem? Conforme tínhamos combinado no último vídeo, vamos prosseguir com as nossas aulas, naquela tentativa de manter o nosso diálogo, apesar da suspensão das atividades presenciais, e de algum modo dar sequência ao que vínhamos fazendo com aquela primeira parte das nossas aulas de versão latina, vale dizer, aquela primeira exposição de 30, 40 minutos antes do momento em que de fato começaríamos a trabalhar com as frases a ser vertidas do português para o latim. Na última aula, nós tratamos do tema que havia sido previsto para o nosso próximo encontro presencial, que era o tema do sistema verbal latino, e agora nós passamos ao tema subsequente, que era o tema da ordem das palavras em latim, que evidentemente é um tema que vai ter impacto no trabalho de vocês a todo momento em que vocês busquem escrever em latim e, ao mesmo tempo, como acho que vai ficar evidente ao longo da aula, a compreensão apropriada da ordem das palavras em latim também tem um impacto muito grande na compreensão que vocês podem ter do texto latino e, portanto, do mesmo modo, na tradução que eventualmente vocês venham a fazer de uma frase ou de um texto latino para o português. Então, de imediato, eu gostaria de mostrar para vocês algumas frases aqui para a gente desfazer um equívoco que é muito comum nessa matéria, e antes de entrarmos na explicação propriamente dita, eu gostaria de tomar esse que é uma espécie de senso comum, de ideia bastante repetida, reproduzida a respeito da ordem das palavras em latim, para problematizá-la com vocês, de modo que será subsequentemente detalhado ao longo do nosso encontro de hoje. Então vocês estão vendo aí na tela 6 frases, os autores aí estão identificados, a primeira do Sêneca, Rétor, a Tácito, Quintiliano e as 3 últimas de Cícero, e vocês veem que essas frases, na verdade, aí com preenchimento um pouco distinto, descrevem exatamente a mesma situação, qual seja aquela em que uma pessoa mata uma outra, e os elementos fundamentais que estão aí presentes nessas 6 frases são exatamente esses: uma pessoa que mata, uma pessoa que é morta e o verbo que indica essa ação de matar. Vejam vocês aqui que nós temos 6 frases para falar sobre isso. Acho que até a história romana é uma história que dava bastante aso a esse tipo de situação, pelo menos a forma como ela nos foi transmitida. Vejam aqui, no caso das 2 primeiras frases, que o verbo está posicionado no final. Olha aqui, occidit, interfecit, tá? Postea maritus eius tyrannum occidit. Depois temos aí um advérbio que nós não vamos levar em consideração para os propósitos desse problema específico, tá? Então, tiramos aqui. Temos o sujeito no nominativo, maritus eius, o marido dela. Aqui embaixo, servus ipsius, o escravo dele. E que são as pessoas que mataram, são os sujeitos, portanto, tá? Sujeito, sujeito. E temos a pessoa que foi morta, que está expressa nos 2 casos aqui. No acusativo é o objeto tyrannum. Depois o marido dela matou o tirano. Vamos colocar aqui o objeto direto no acusativo. E aqui, servus ipsius é o sujeito, interfecit, matou, pedanium secundum é o objeto direto, é quem foi morto.
Então, aí vocês já veem que nós temos, nos dois casos, a posição final do verbo, mas no primeiro caso, começando a oração após o advérbio, que nós estamos considerando o sujeito, seguido do objeto, o verbo no fim. Aqui, na segunda frase, primeiro o objeto, na sequência o sujeito e o verbo no fim. O que vocês estão vendo é que o verbo se mantém na posição final nesses dois casos, mas sujeito e objeto trocam de posição. Se a gente desce aqui para as próximas duas frases, nós vamos ver que o verbo occidit está em posição intermediária, está entre sujeito e objeto. Mas, novamente, o que nós temos aqui é uma troca dessas duas posições, porque na primeira, o sujeito brutus está em posição inicial, na segunda, o sujeito sextus rocius está em posição final, e, portanto, evidentemente, os objetos diretos, as pessoas mortas, também trocam de lugar. Então, aqui na primeira frase, o objeto direto está no fim. Na segunda frase, o objeto direto está em posição inicial. Então, Bruto matou os filhos, Sexto Rócio matou o pai, com inversão novamente de sujeito e objeto. Por fim, nós temos nas duas últimas frases o verbo em posição inicial. Estamos aqui também ignorando a posição dessa partícula at aqui. Tá? O verbo em posição inicial e, novamente, sujeito e objeto trocando de posição. Opimius, Rabirius são quem mata e Gracchum na primeira, Saturninum na segunda, são quem é morto. Bom, o que vocês estão vendo aí é praticamente o efeito de uma análise combinatória, não é? Com quantas variações eu consigo ter com esses três elementos. E aí nós temos uma espécie de tabelamento de todas as posições possíveis que podem ocupar esses três elementos, o sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto. A partir desse tipo de constatação, que veja vocês, afasta bastante o latim do português, mais ainda de línguas com a posição das palavras absolutamente fixa, como o inglês. Veja, se eu dissesse assim, Pedro mata Paulo, é apenas a ordem das palavras que me faz identificar Pedro como o sujeito que mata e Paulo como o objeto que morre. No latim, como vocês podem ver, a posição das palavras não está implicando transformação do papel sintático que é desempenhado por cada uma delas, o que é, como vocês sabem, como a gente viu aqui, indicado antes pela terminação casual dessas palavras, que identifica, portanto, nominativo acusativo, logo funções, no nosso caso aqui, de sujeito e de objeto. O grande equívoco a que eu me referia, e é um pouco sobre isso que nós vamos conversar na sequência, é a ideia de que a possibilidade de que, sintaticamente, todas essas 6 frases sejam frases gramaticais em latim, signifique que a ordem das palavras latina é indiferente. Portanto, tanto faz eu colocar o sujeito antes ou depois, o verbo no começo, no meio ou no fim. A questão que nós vamos ver na sequência é que, embora as palavras possam em latim ocupar sintaticamente posições mais variadas do que aquelas que elas podem, sem alteração do conteúdo informacional, mais variadas do que aquelas que nós encontramos em português, essas frases, no entanto, não se equivalem. A diferença entre elas, e se trata justamente agora, na sequência, de tentar entender um pouco que tipo de diferença se apresenta nessa alteração da ordem das palavras.
Então, pessoal, o que eu gostaria de fazer hoje com vocês é ler um texto especificamente para discutir o problema da ordem das palavras. O texto que eu escolhi para a nossa discussão é um texto de um historiógrafo republicano, cuja obra não nos chegou de forma integral. Esse historiógrafo chamava-se Cláudio Quadrigário, Quinto Cláudio Quadrigário, e escreveu na primeira metade, ainda no primeiro quarto, certamente, do século I a.C., e esse trecho tem alguns interesses específicos. O primeiro interesse é o fato de que se trata do mais longo trecho de um historiógrafo republicano anterior aos meados do século I a.C. a nos ter sido preservado. Ele foi preservado especificamente nesta obra aqui, cuja edição estou mostrando para vocês, nas Noites Áticas, mais especificamente no livro 9 das Noites Áticas, desse erudito dos meados do século II depois de Cristo, chamado Aulugério, cuja única obra que nós conhecemos são essas Noites Áticas, que contém uma série de considerações, sobretudo gramaticais e antiquárias, cujo maior interesse para nós é justamente o de preservar trechos consideráveis, fragmentos importantes de autores antigos e, sobretudo, de autores republicanos que não nos chegaram de forma integral. Acho até engraçado quando eu penso um pouco nesse autor, porque entre os diversos fragmentos que ele nos lega, ou as diversas citações que ele nos lega, estão algumas citações de alguma dezena, 2 dezenas de versos dos poemas homéricos. E às vezes eu fico me perguntando, bom, se não tivesse sobrado os próprios poemas, a Ilíada e a Odisseia, provavelmente nós teríamos que nos haver com os fragmentos de Aulugério. Felizmente não foi o que aconteceu com os poemas homéricos, mas com obras, muitas delas, como os Anais de Cláudio Quadrigário, foi exatamente o que se passou. Essa obra Aulugério é uma obra que, segundo os estudos do editor e grande estudioso do autor Leo Frank Holford Strevens, deve ter sido publicada em ou depois de 177 depois de Cristo, em função de uma série de razões internas que são discutidas. Então, é uma obra, digamos assim, cerca de 300 anos 250 anos posterior ao momento em que Cláudio Quadrigário de fato escreveu. O último interesse bastante grande desse trecho a que eu gostaria de me referir é o fato de que nós conservamos na obra de Tito Livio, mais especificamente no livro 7º da sua obra Ab Urbe Condita, um relato da mesma história, da mesma narrativa que nós vamos ver, escrita por Tito Livio, certamente com base justamente no relato do Cláudio Quadrigário. Essa comparação, portanto, entre as duas formas do relato, sendo certamente uma fonte da outra, foi objeto de uma série de considerações por diversos autores. Não vamos poder nos demorar nisso aqui, vou fazer menção a 2 ou 3 pontos que são particularmente interessantes para a questão da ordem das palavras, mas sem dúvida é um exercício muito interessante que infelizmente nós não conseguimos fazer habitualmente, mas que nos permite penetrar um pouco, ainda que obliquamente, como que de través, não é? Nesse ateliê dos historiadores romanos e na manipulação a que eles submetiam as suas fontes. Pessoal, só um pequeno alerta. Quem quiser ir direto para a sessão em que eu falo sobre a ordem das palavras, pula uns 25 minutos do vídeo em que eu vou explicar o texto, que é para quem queira esmiuçar um pouco mais o que esse texto diz, e vai diretamente para o momento em que eu falo da ordem das palavras, tá? Então, uns 24, 25 minutinhos vocês pulam. Então, sem mais delongas, eu gostaria de acompanhar rapidamente o texto aí com vocês. Uma observação preliminar apenas que nos interessa aqui é que vocês vão ver que, apesar do texto começar com essa conjunção aqui com, nós não vamos encontrar uma oração principal na sequência,
o que certamente se deve ao fato de que essa oração principal se encontrava justamente logo antes aqui, e que simplesmente, no momento de extrair o relato que lhe interessava, Aulo Gelio cortou a oração principal e ficou com a subordinada que se seguia. Vamos então ler rapidamente o texto em conjunto para entender do que se trata e, na sequência, fazer as observações que cabem a respeito da ordem das palavras nesse relato. Tá? Então vamos lá. Cum interim gallus quidam nudus praeter scutum et gladius duos torque atque armidis decoratus processit qui et viribus et magnitudine et adolescentia simulque virtute ceteris antistabat. Vamos lá, identificamos aqui os verbos. Então temos alguma coisa assim como então, quando no entretempo, certo gaulês nu afora, a não ser por um escudo e por duas espadas, decorado com um colar e com braceletes, foi adiante, andou adiante. Qui, então aqui nós temos o verbo, aqui então a gente corta, tá? Porque nós temos o pronome relativo que vai introduzir a próxima oração. Qui et viribus et magnitude adolescentia simulque virtute ceteris antistabat. Que ele, né, retomando o Gallus quidam, ele que estava adiante dos demais, entende-se, gauleses, em todas essas qualidades que estão postas aqui, que não são de fácil tradução, mas podemos dizer basicamente assim, em forças, em tamanho, em juventude e também em coragem. Então, ele que também estava diante dos demais em todas essas qualidades. A principal, como eu disse, ficou certamente lá para trás. Prosseguindo. Is maxime proelio commoto atque utrisque sumo studio pugnantibus manu significare coepit utrisque quiescerent. Temos aqui, marcamos então os nossos verbos finitos. Temos aqui um infinitivo, vou fazer assim, depois a gente vai discutir esse problema do infinitivo e tal, tá? Vamos lá, o sujeito está localizado ali no pronome, is significare coepit a ambos, ele começou a fazer sinal com a mão para ambos, para que repousassem, se calassem, ficassem em silêncio, em paz, parados, né? Ele, e aqui nós temos essa série de complementos aqui, né? Ele, maxime proelio commoto, tendo se engajado a batalha com grande intensidade, e utrisque sumo studio pugnantibus, e ambos lutando, batalhando com o maior empenho, com o mais elevado empenho. Então aqui nós temos dois complementos, como vocês estão vendo aí, com particípio, tá? Aqui com uma forma do particípio passado em commoto, aqui com uma forma do particípio presente em pugnantibus. Tá. Pugnae facta pausa est. Já vamos ver isso aqui, é bastante interessante a forma como ele foi construído. Estão vendo aqui que o particípio passado e o verbo de cópula est aqui estão separados, mas nós marcamos da mesma forma, e o genitivo está anteposto. Então, isso aqui, uma pausa da batalha foi feita, foi feita uma pausa da batalha. Seguimos. Extemplo silentio facto
cum hoc maxima conclamat, si quis secum depugnare velet uti prodiret. Marcamos novamente aí os nossos verbos, conclamat, depugnare velet, aqui de novo uma construção do verbo finito com o infinitivo, vou marcar da mesma forma um do lado, uti prodiret. Imediatamente, tendo-se feito silêncio, exclama com a mais alta voz, na mais alta voz, que se alguém quisesse lutar consigo, que fosse adiante, que viesse adiante, que se apresentasse. Na sequência, nemo audebat propter magnitudinem atque in manitatem facies. Aqui marcamos de novo o verbo finito, com o seu sujeito nemo. Ninguém ousava o quê? Ir adiante, está na frase anterior, devido ao tamanho e à barbaridade, à monstruosidade do aspecto, do seu aspecto. Aqui vocês têm uma forma arcaica do genitivo de facies, tá? Na sequência, deinde Gallus in ridere coepit atque linguam exertare. Marcamos de novo aqui o verbo finito, os infinitivos que se constroem com ele. O sujeito, como vocês podem ver aí, eu não marquei todos, mas vou marcar aqui. Depois posso até voltar aqui para a gente marcar. Ó. Gallus in ridere coepit. Nas frases anteriores que a gente tinha marcado, bom, pausa, sujeito. Sempre você fala com aqui o sujeito é apenas desinicial, quem conclama continua sendo o Gallus, né? O gaulês. Gallus. Se quis secum depugnare velit, o sujeito aqui é o próprio pronome quis, e o uti prodiret aqui também é o quis que ficou desinicial. Nemo audebat, aqui é o sujeito, então voltamos aqui ao nosso ponto com os sujeitos marcados. Vamos lá? Então, deinde, Gallus, o gaulês, começou a rir e a colocar para fora a sua língua. Na sequência, id subito perdolitum est quidam Tito Manlio sumo generegnato tantum flagitium civitati adquidere e tanto exercitu neminem prodire. Marcamos os verbos. Perdolitum est, formado com a cópula, perdão. Vamos pegar a caneta certa. Id perdolitum est quidam Tito Manlio sumo generegnatum tantum flagitium civitati adquidere. Temos aqui a construção do acusativo com infinitivo, né? E tanto exercito neminem prodire, de forma que nós também podemos identificar com facilidade aqui os sujeitos, já que não temos mais de um acusativo na frase que poderia dificultar. Aqui o sujeito tantum flagitium adquidere e aqui neminem prodire. E lá o sujeito na oração principal é o id. Então, lendo isso que vai na sequência ser dito, né? Então, é um pronome que está aqui atuando de forma catafórica. Isso, o que vem a seguir, subitamente, doeu muito, foi muito molesto a certo Tito Manlio, nascido de uma estirpe elevadíssima, a saber, aqui encontramos aquilo a que se refere o catafório. O que doeu tanto a Tito Manlio? A saber, que um tamanho flagelo se abatesse sobre a cidade e que
assindeticamente, não temos aqui uma preposição, uma conjunção, mas a ideia é a saber que um tamanho flagelo se abatesse sobre a cidade e que ninguém de um tal exército, de um tão valoroso exército, fosse adiante. Ou seja, o gaulês tinha desafiado que alguém, parado a luta, desafiado que alguém fosse sozinho enfrentá-lo, mas ninguém do exército romano se dispôs a fazê-lo, e isso foi sentido por Tito Mânlio como gravíssimo, que nenhum romano se dispusesse a lutar contra aquele gaulês. Continuamos a nossa leitura. Isso, o dico, processit neque passus est virtutem Romanam ab Gallo turpiter spoliari. Né? Então, vamos lá, marcamos os verbos. Processit neque passus est virtutem Romanam ab Gallo turpiter spoliari. De novo, temos aí um acusativo com infinitivo. Podemos marcar os sujeitos, tá? Então, esse is, quem que é? O Tito Mânlio, é um is anafórico, portanto, ele, conforme digo, marcamos também esse dico. Ele, conforme digo, foi adiante e não suportou, não suportou que temos aqui então os sujeitos, o sujeito da oração subordinada em acusativo com infinitivo, que o valor romano, a virtude romana, fosse torpemente espoliada pelo gaulês. Scuto pedestri et gladio hispanico quinctus contra Gallum constitit. O sujeito aí desinencial, veja que nós estamos aí com uma espécie de gradação nesse caso, né? Primeiro nós temos a menção ao nome, Tito Mânlio, na sequência um pronome anafórico, is, e na sequência o sujeito apenas desinencial. Se vocês forem ver, vocês vão ver que é algo parecido tinha acontecido lá em cima, né? Nós tínhamos Gallus quidam lá no começo, acho que eu não tinha, na verdade, marcado esse primeiro sujeito, que eu marco agora. O sujeito expresso, depois retomado no pronome relativo, depois no pronome anafórico, anaforicamente no pronome demonstrativo, e na sequência, como vocês veem, sem a presença dele, né? Apenas desinencial, o conclamat, sabemos que é o Gallus. Então, essa mesma gradação. Voltando aqui para a nossa frase. Scuto pedestri et gladio hispanico quintus contra Gallum constitit. Cingido com o escudo de peão e com a espada hispânica, se apressou, se pôs em direção contra o gaulês. Na sequência, metu magno ea congressio in ipso ponti utroque exercitu inspectante facta est. A forma finita do verbo, de novo, analiticamente em cópula aqui no final. O sujeito aqui está expresso, mudança de sujeito, é a congressio, aquele encontro, aquela batalha. Fez-se, facta est, lembram que esse facta est nós já tínhamos encontrado lá em cima, mas separado aqui no 9, pugnae facta pausa est. Com grande medo, ou com grande apreensão, com grande ansiedade, seja lá como queremos traduzir medo, esse encontro, esse combate, na própria ponte, vejam que essa ponte aqui, se eu não me engano, não está mencionada, certamente era na mesma ponte, na própria ponte, essa ponte certamente estava mencionada no texto antes do fragmento que nos é citado, né? Na mesma ponte,
O troco exército inspectante, com ambos os exércitos observando. Novamente, nós temos aqui uma construção participial, no caso, com o particípio presente, uma forma do particípio presente nesse complemento que vocês estão vendo aí. Ita, ut ante dixi, parecido ali com o tico que acabamos de ver, mas agora no perfectum. Ut ante dixi constiterunt. Se bateram, se encontraram, vieram um contra o outro. Então, conforme eu disse anteriormente, se encontraram. Galo, sua disciplina, scuto proiecto cantabundus. Manios, acho que aqui faltou um sinal de pontuação. Vamos colocar ali um ponto e vírgula. Galus, sua disciplina, scuto proiecto cantabundus. Manius, animo magis quam arte confissus, scuto scutum percussit atque statum Galli conturbavit. Marcamos os verbos. Percussit atque statum Galli conturbavit. E verificamos aqui os sujeitos. Galus, sua disciplina cantabundus. Vejam que o verbo aqui não está expresso, apesar de nós termos aqui um adjetivo de verbal em cantabundus, então vocês podem imaginar que é uma retomada do verbo anterior, constiterum, então aqui vocês imaginem alguma coisa como constitit. Magnus, o sujeito, o outro sujeito, animo magis quam arte confissus. Vocês têm aqui esse longo elemento nucleado em confissus, confiante mais no espírito do que na técnica. Percussit scutum, bateu escudo contra escudo. Scuto scutum percussit, atque statum Galli conturbavit. E perturbou, no sentido de reverteu, modificou a posição do gaulês. A narrativa continua. Dum se Gallus iterum eodem pacto constituere studet, o verbo finito e o infinitivo novamente. Manius iterum scuto scutum percutit, verbo finito. Atque de loco hominem iterum deiecit. Como vocês podem acompanhar aqui, temos então agora novamente os sujeitos. Agora a explicitação dos sujeitos, vocês vão ver, vai ficando bastante necessária, porque estamos falando dos dois ao mesmo tempo da própria batalha, então temos que saber a cada momento qual golpe foi dado por quem. Então vejam que não faz mais sentido ficar apenas nos sujeitos desinenciais ou nos pronomes demonstrativos, que seriam ademais os mesmos para as duas personagens, né? Então, dum se Gallus iterum eodem pacto constituere studet, Manius, o outro sujeito, iterum scuto scutum percutit, atque de loco hominem iterum deiecit. Aqui, como essa é uma coordenada aditiva com a outra, claramente o sujeito desinencial de deiecit também é Manius, não precisou ser expresso neste ponto específico, né? Enquanto o gaulês, novamente, da mesma maneira, se esforça por se colocar de volta no lugar, Manius novamente bate escudo contra escudo e novamente retira, derruba, desloca o homem, o gaulês, não é, do seu lugar. Dessa maneira, eo pacto ei sub Gallicum gladium successit atque Hispanico pectus hausit.
Marcamos também os verbos succesit, hausit. Eu pato eis sub gallicum glaudium succesit, visto que aqui continuamos com o manius, né? Então ele pode se dar a facilidade de continuar nesse segmento específico com o sujeito desinencial. Succesit, então, manius, ad quis hispanico pectus hausit, manius. Né? Então, dessa maneira, ele se coloca embaixo, vocês veem que aqui é uma reiteração, né, da subcessit, né? Se coloca embaixo da espada gaulesa, por aí vocês entendam, a espada do gaulês, e fere o peito com aqui está no neutro, né, hispânico, mas é a espada, né, e fere o peito de quem? Do gaulês com a espada hispânica. Vejam que a espada estava mencionada aqui no 14, né, scuto pedestre gladio hispanico quinctus contra gallum constitit, tá? Na sequência, deinde, continuo, humerum dextrum, eodem concessum incidit. Neque recessit usquam donec subvertit, negalus impetum icti haberet. Uma série de verbos finitos aí, e a frase, então, continuamos com o mesmo sujeito, até que, no final, ele muda e explicita o galus, aqui. Antes, então, o Tito Manlio e, a partir daqui, o galus. Então, de imediato, fere no mesmo movimento o ombro direito e não retrocede absolutamente até que o faz cair novamente. De modo que o gaulês, para que o gaulês, né, final negativa, para que o gaulês não tivesse, para que o gaulês não tivesse o espaço, a força, o movimento do golpe, de golpear, para que ele não pudesse ter a força de golpear. Chegamos aqui ao final. Ubi eum evertit, caput praecidit, torquem detraxit, eamque sanguinulentam sibi incolum imponit. Tá? A última dessas orações, como vocês veem aqui, com explicitação da conjunção aditiva aqui no que. Quando o fez cair, cortou fora a cabeça, arrancou o colar e ele, colar cheio de sangue, coloca para si no pescoço, coloca no seu pescoço. E aqui nós entendemos a moralzinha da história na última frase. Co ex facto ipse posterique eius torquati sunt cognominati. Marcamos o verbo. Pelo qual fato, por qual razão, ele e os seus descendentes são denominados Torquatos. Então a história conta como surgiu esse nome Torquatos, de Torquis, né, colar, na forma aqui então de um particípio passado, como se fossem
os encolarados, os dotados de colar. Então, fizemos a leitura aqui do texto, acho que está mais ou menos clara o sentido geral e a estrutura, e o que nós vamos fazer na sequência são algumas breves observações a respeito da ordem das palavras nessa narrativa. Pessoal, então agora vocês têm aí na tela o mesmo texto, mas agora ordenado, disposto por mim, vocês veem aí em colunas, e com algumas marcações que vão nos interessar para uma primeira apreensão do problema da ordem das palavras nesse texto que acabamos de estudar. Então, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor, tá? Vou primeiro, acho que vocês conseguem perceber aí que eu resolvi, como se tivesse feito distintas colunas, sem alterar a ordem que está posta no texto, como vocês já podem constatar. Eu fui colocando, alinhando algumas palavras que têm alguma propriedade em comum com as demais, em determinadas colunas, e pintando essas palavras com cores distintivas para que vocês mais facilmente as possam identificar. Então vocês estão vendo aí que nós temos nessa coluna aqui uma série de elementos pintados em vermelho, e vocês vão reconhecer ali, a partir da nossa análise, que se trata dos verbos ou das expressões verbais. Acho que um primeiro ponto que é muito importante de se reter é o fato de que das 35 orações, se a gente for contando aqui o nosso texto, nós vamos ver que são 35 orações, e precisamente o que nós temos aqui nas linhas é que em cada linha está contida uma oração. Vocês vão ver que nessas 35 orações, apenas em 4 o verbo não está colocado na posição final. De modo que uma primeira constatação importante que vocês podem fazer é a tendência maciça neste texto a posicionar o verbo na última posição da oração. Do mesmo modo, vocês podem ver que também existe um conjunto de expectativas bastante regular a respeito dos elementos com que começam as orações. E aqui eu pintei distintamente de verde, azul e amarelo esses elementos. De verde, vocês têm aqui em uma primeira posição os conectores, sejam conjunções, sejam como aqui pronomes relativos. Na sequência, em azul, advérbios temporais, e em amarelo, os sujeitos. Como vocês podem ver, vou passando aqui as 35 orações para vocês constatarem, esses elementos, dessa vez apenas com 2 exceções, são os elementos com que as orações começam, e sempre nessa ordem. Quando os 3 estão presentes, primeiro a conjunção, depois o advérbio temporal e enfim o sujeito. Quando 2 estão presentes nessa mesma ordem, por exemplo, aqui o se quiz não tem o advérbio de tempo, mas temos a conjunção e o sujeito exatamente nessa ordem. Aqui temos no de in de galos, temos o advérbio temporal e o sujeito também nessa ordem. E assim por diante, como vocês podem constatar, com uma exceção que nós já vamos comentar na sequência. De modo que, pessoal, o que vocês conseguem ver a partir dessa estruturação é que existe ao longo do conjunto do texto um conjunto de expectativas bastante bem estabelecidas a respeito da ordenação dessas palavras, de modo que a posição terminal é ocupada pelo verbo ou pelo grupo verbal,
e a posição inicial é ocupada por um, dois ou três dos três elementos conjunção, advérbio de tempo e sujeito necessariamente nessa ordem. E entre o último desses elementos iniciais, que é o sujeito, e o elemento terminal, que é o verbo ou a expressão verbal, um conjunto de constituintes a respeito dos quais nós vamos falar um pouco mais adiante, por isso que eu não os marquei aqui por enquanto nessa tabela. Eu queria então que a gente explorasse um pouco mais esses elementos que estão marcados para a gente entender um pouco mais a respeito da posição das palavras nesse texto. Acho que também fica bastante claro a partir da tabela, e mesmo sem marcar ainda aquela coluna dos constituintes de posição intermediária, de que nós vamos falar na sequência, que os elementos, seja dos sintagmas nominais, seja dos verbos, quando eles são constituídos por uma expressão, quando se trata de uma expressão verbal, portanto, um conjunto de constituintes para ocupar a posição do verbo na oração, esses sintagmas também se apresentam de forma contínua. Então veja aqui o gallus quidam, em que vocês têm o núcleo e o adjunto adnominal, no caso um nome próprio e um pronome adjetivo contiguamente. Assim, vejam as expressões verbais, significare coepit, etc, etc. Tantum flagitium, perdolitum est, virtutem Romanam, ea congressio, ipse posterique eius sunt cognominati, e assim por diante, com uma única exceção a respeito da qual nós já vamos falar, que é esse caso aqui. Aqui é o único caso em que eu reordenei a posição das palavras dos sintagmas, e por isso marquei com um asterisco para ficar clara essa alteração. Como vocês se lembram, essa frase aqui, lá no original, é pugnae facta pausa est. E nós já vamos ver que isso aqui, evidentemente, é muito relevante em um texto que regularmente trata contiguamente, né? Trata de forma contígua os constituintes desses sintagmas. Isso posto, pessoal, acho que apenas um outro pequeno elemento aqui que eu queria comentar com vocês, uma outra marcação de irregularidade que vale a pena comentar. Eu havia comentado que nessa expectativa de que as orações comecem com um dos seguintes três elementos, e necessariamente nessa ordem: conjunção, advérbio temporal e sujeito, havia uma única exceção nas nossas 35 orações, que é essa aqui: dum se gallus iterum eodem pacto constituere studet. Havia aqui, excepcionalmente, nesse único caso, nós temos o se posto entre a conjunção e o sujeito gallus, ao passo que se trata de um constituinte interno regido pela expressão verbal e que, portanto, se esperaria estar aqui. Isso aqui é um exemplo da conhecida lei de Wackernagel. Wackernagel foi um linguista, filólogo que viveu entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. É uma lei que busca explicar um elemento interessante da posição das palavras nas línguas indo-europeias, que é a ideia de que existe um conjunto de palavras chamadas clíticos que tendem a se colocar em segunda posição das palavras. Palavras átonas que exibem um padrão de forte dependência com relação
as palavras que as circundam e que, portanto, tenderia a ocupar essa posição de menor relevo dentro da oração, especificamente a segunda posição. O fato é que na língua latina, diferentemente do grego, em que essa posição é bastante mais frequentada, a segunda posição dos clíticos, de acordo com a lei de Vakanaga, é mais uma exceção do que uma regra. Funciona sobretudo para algumas partículas, para alguns casos de pronomes, mas de forma que se poderia ter por, sobretudo, residual. Vamos dar uma olhada com um pouquinho mais de cuidado aqui nos verbos, especificamente nas expressões verbais, que acho que podem nos elucidar sobre alguns aspectos da posição das palavras. Então, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção de vocês para essas expressões verbais formadas pelo particípio passado e pela cópula formada pelo verbo, por alguma forma, do verbo sum, esse. Então, eu vou pular aqui o facta est, porque a gente alterou a ordem aqui, e vamos, apesar de interrompida, a ordem não deixa de ser esta, mas vamos ver aqui, ó, perdolitum est, passus est, facta est, tá? E no final apenas sunt cognominati. Esse ponto também é um ponto em que é possível estabelecer, como para os demais, a existência de um padrão de comportamento esperável e efetivamente esperado, que nós podemos chamar de normal, simplesmente no sentido estatístico, de que é o que mais recorre neste texto, mas também fora dele, que é o fato de que a cópula vem ao final da expressão contígua e a forma do particípio passado antecede a cópula. O que se tem aqui ao final do texto com sunt cognominati e não cognominati sunt é uma reversão da ordem esperada para essas expressões. Deixando isso de lado por um instante, nós podemos, ainda com relação às expressões verbais, agora prestar atenção a uma outra forma de compostos, que são esses compostos de verbo finito com infinitivo. Enquanto íamos lá explicando o texto, eu fui marcando essas formas de modo um pouco especial. Se vocês seguirem aqui na coluna das palavras pintadas em vermelho os infinitivos, vocês vão ver que eu agrupei alguns desses infinitivos junto com um verbo finito, como aqui significare coepit, depugnare velet, inridere coepit, constituere studet, são esses. E vocês vão ver que tem um outro conjunto de infinitivos, que são sobretudo aqueles infinitivos dentro de orações de acusativo com infinitivo, que estão aqui sozinhos. Vocês têm aqui o adquidere, prodire, spoliare. Verbos que são regidos, uma vez que a oração de acusativo com infinitivo é uma oração subordinada, pelo verbo ou pela expressão verbal da oração principal. Passus est spoliare, perdolitum est adquidere, perdolitum est, que rege também, prodire. Como vocês veem, portanto, há um conjunto de formas em que o infinitivo vem preposto e diretamente ligado contiguamente ao verbo finito, como inridere coepit, e um outro conjunto de ocorrências do infinitivo em que o infinitivo vem desdobrado, precedido da sua própria complementação, e o verbo da principal ficou lá em cima. Perdolitum est, tantum flagitium civitate adquidere. E aqui é um ponto importante para a gente entender que os infinitivos estão desempenhando papéis distintos
no interior do texto. Esses casos em que o infinitivo está colocado antes do verbo finito e contíguo a ele, como in ridere coepit, ou para pegar um outro exemplo, constituere studet, o que nós temos, na verdade, é uma junção de um verbo de sentido lexical mais forte, aqui no caso constituere, e lá em cima in ridere, com um verbo de significado modal. Aquilo a que estamos muito acostumados em línguas como, existe, claro, também no português, mas que se costuma estudar com mais detença em línguas como o inglês, o alemão, que até falam comumente em verbos modais. Esses verbos, como vocês podem ver, eles têm um conteúdo semântico mais restrito. Por exemplo, in ridere coepit, na verdade esse coepit serve para dotar aquele verbo de maior densidade lexical de sentido ingressivo, né? Começou a rir. Aqui, constituere studet, esforça-se por se colocar no lugar, por se colocar de volta no lugar. Depugnare velet, né? Queira lutar. Aqui temos exemplos de verbos modais com esse mesmo sentido nessas línguas de que falei. Então, want to, né? Wish to em inglês. De modo que esses verbos têm uma espécie de sentido que se acresce ao sentido do verbo lexicalmente mais denso, de modo que se trata de entender isso de fato como uma expressão de sentido conjunto e não como dois verbos que possam reger cada um a sua predicação. Daí a diferença entre antepor o infinitivo ao verbo modal finito de um lado, e de outro lado a desdobrar o infinitivo adiante do verbo finito a que ele está subordinado, podendo inserir a predicação própria ao infinitivo, como no caso das orações de acusativo com infinitivo, de modo que esse infinitivo fica posposto e não anteposto ao verbo que sintaticamente o rege. Com relação, rapidamente, aos sintagmas nominais. Temos aqui poucos no caso dos sujeitos, porque como eu fui explicando para vocês ao longo da leitura do texto, a tendência do fragmento é que esse sujeito seja uma primeira vez expresso, na sequência retomado por um pronome anafórico e depois restrito apenas à desinência verbal. Mas mesmo aqui nós podemos constatar um elemento relevante, que é o fato de que os núcleos dos sintagmas nominais podem estar antes ou depois dos adjuntos que a ele se apõem. Então vejam, por exemplo, aqui tantum flagitium, o adjunto está antes do núcleo. Mas virtutem romanam, o adjunto está posto depois do núcleo. Ea congressio, o adjunto antes do núcleo. Aqui, um ipse posterique eius, dois núcleos, ipse posteri e eius, que é adjunto do segundo núcleo, pós-posto ao seu núcleo. De forma bastante simples, nós podemos enunciar a regra geral que guia o posicionamento de núcleos e adjuntos no interior do sintagma nominal em função da distinção entre adjuntos que cumprem uma função qualificativa e aqueles adjuntos que cumprem uma função determinativa ou especificativa, especificadora, como queiram, dentro do sintagma. A regra geral é que quando o adjunto cumpre uma função especificadora, ele se coloca depois do núcleo, ao passo que
quando o adjunto cumpre uma função qualificativa, ele se coloca antes do núcleo. É o que facilmente vocês conseguem ver aqui nesses dois exemplos, em que temos tantum flagitium. Esse tantum é qualificativo, ele não especifica um flagelo dentre outros possíveis, enquanto o virtutem romanam, o adjunto romanam, tem sentido determinativo ou especificativo, porque não se trata de qualquer valor, qualquer virtude, qualquer coragem, mas aquela especificamente dos romanos, e não, por exemplo, a gaulesa, como se poderia talvez aventar nessa passagem. Os pronomes tendem a seguir mais ou menos a mesma lógica. Não é por outra razão que a posição habitual dos pronomes possessivos é de pós-posição, porque os pronomes possessivos têm, em geral, uma função especificadora, qual seja a de determinar dentro de um conjunto de possíveis aquele de que o discurso trata, remetendo-o à pessoa a quem ele está ligado por uma relação de posse, de detenção ou de outra natureza. Então, esses pontos com relação às sintagmas nominais vêm imediatamente à nossa atenção. Um segundo ponto, mais um ponto, na verdade, não é, que aparece aqui no nosso fragmento e para o qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês, pode ser observado nesse sintagma nominal, no último sujeito que nós temos aqui, o ipse posterique eius. Aqui nós temos uma confluência de distintas razões que nos ajudam a entender por que dentro de um sintagma como esse, o ipse está antes do posteri, né? Por quê? Há diversas razões. O conjunto de problemas que atinem a essas razões foi investigado sobretudo por um linguista, grosso modo contemporâneo do citado Vaca-Nagel, chamado Otto Berhager, que também viveu então entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, e nós temos pelo menos dois conjuntos de razões que podem nos explicar essa específica ordem de palavras que nós vemos aqui. O primeiro é que em sintagmas com dois núcleos ou duas palavras do mesmo tipo, ou três ou mais palavras, a ordem, do ponto de vista material ou objetivo, organizada por um princípio, seja já de importância, primeiro o mais importante, depois o menos importante, seja já por um princípio de proximidade, primeiro o mais próximo, depois o mais distante. Essa proximidade entendida seja do ponto de vista temporal, nunc et semper, seja do ponto de vista temporal, espacial. Vejam, por exemplo, uma expressão fixa latina, domi militiae, em casa e na guerra, ou seja, dentro da cidade e fora da cidade, seja já do ponto de vista lógico ou causal, de modo que as causas próximas vêm antes das causas mais remotas. Agora, do ponto de vista formal, existe também uma lei que é a mais conhecida das leis de Berhagen, que é a lei dos membros crescentes. Então, as línguas indo-europeias exibem a tendência a, dentro de um conjunto, um enfileiramento de palavras do mesmo tipo, uma sucessão de adjetivos, uma sucessão de substantivos, uma sucessão de verbos, a que as palavras menores, com menos sílabas, sejam postas antes das palavras de maior número de sílabas, que é exatamente o que acontece aqui com ipse posteri, ou se vocês quiserem entender o que como fazendo
parte do segundo núcleo do sintagma, 2 e 4 sílabas, né? Ipse posterique. Então, esse é um elemento importante para entender a ordem das palavras também. Agora, certamente vocês perceberam também que existe, apesar dessa regularidade de que falamos, alguns elementos, poucos, dentro dessas 35 orações, que estão posicionados antes daqueles 3 elementos que fixamente, do ponto de vista das nossas expectativas, ocorrem no começo das orações: conjunção, advérbio de tempo e sujeito nessa ordem quando os 3 estão presentes, ou seguindo essa ordem também quando eles estão ausentes, e alguns elementos que estão postos após o verbo, ou a expressão verbal no final. Então, assim, apesar de nós termos um conjunto de expectativas a respeito do que vem no começo e a respeito de nós termos um conjunto de expectativas a respeito do que vem no fim, pontualmente, em determinados momentos do texto, essas expectativas são, de alguma forma, quebradas. E acho que assim, o próprio conteúdo lexical desses elementos, digamos assim, extrapostos, posicionados fora dos quadros das nossas expectativas neste texto, nos ajudam a entender claramente por que isso ocorre. E aqui acho curioso, vocês vou me apegar aqui a algumas poucas palavras aqui nesse grupo de constituintes aqui na oração nemo audebat. Propter, e o grupo que está fora, propter magnitudinem atque humanitatem facies. Vamos pegar aqui a magnitudinem. Vejam aqui, logo na sequência, o outro grupo extraposto aqui, quidam Tito Manio sumo genere ignato. Vamos pegar aqui ao sumo, tá? Terceiro grupo contraposto, extraposto aqui, e tanto exercito, vou me apegar também ao tanto. Quarto grupo extraposto, metumagno, com um grande medo, e me apego aqui também ao magno, que vocês já viram lá em cima, o correlato magnitudinem. Vejam aqui que em todos esses casos estamos falando de ordens de grandezas e de coisas marcadas por um tamanho, importância, relevo substancial devido ao seu grande tamanho, né? Certo Tito Manlio, nascido da mais elevada estirpe, de uma elevadíssima estirpe, e tanto exerce de um tamanho exército, de um exército de tal porte, metumagno, com um tão grande medo, um tão imenso medo, acho que esse elemento comum, superlativo, não superlativo do ponto de vista semântico, que se encontra em todos esses grupos, nos ajuda a ver que se trata justamente de elementos que recebem já lexicalmente, um relevo especial no interior dessa narrativa. E o que explica a extraposição desses elementos com relação aos quadros das expectativas sintáticas criadas pela ordenação regular dessas orações uma após a outra é o fato de que esse relevo sintático, esse relevo semântico, também se expressa do ponto de vista sintático na ordenação extraposta desses elementos, ou seja, rompendo as expectativas que estavam postas para o seu posicionamento. Nesse sentido, é possível voltarmos aqui para aquela interessante frase que aqui foi por mim normalizada como pugna e pausa facta est, para que os sintagmas ficassem contíguos, mas que está escrita lá no original, pugna e facta pausa est, ou seja, com entretecimento do sintagma nominal, que é sujeito de um lado, e da expressão verbal de outro, como um procedimento também
de excepcionalidade que, pense-se em termos de intencionalidade ou não, tem por efeito a promoção de um específico destaque, de um específico relevo para essa oração. Vejam que a gente, inclusive, pode perceber que o genitivo, que por ser forma do complemento determinativo, é em geral pós-posto ao nome, seguindo aquela regra que enunciamos a respeito da anteposição no sintagma nominal do adjunto adnominal quando ele é qualificativo e da pós-posição do adjunto adnominal quando ele é determinativo, podemos assim ver também que a anteposição aqui de um complemento determinativo, que é o genitivo, também só pode ter por resultado o rompimento da expectativa a respeito da posição das palavras, resultando num específico relevo dado a esse elemento do sintagma. Evidentemente, porque no conjunto da narrativa, essa oração expressa aquele momento fundamental em que passamos do combate coletivo entre os dois exércitos, Maxime Pro e Locomoto, né, tendo engajado na maior dimensão, imensamente, maximamente a batalha, para o episódio do combate singular entre esse gaulês sem nome e o Tito Manlio, que é tão importante como vocês viram aqui, que as suas credenciais vão extrapostas nesse grupo de constituintes aqui, Quidam Tito Manlio Sumo Genere Gnato. Retomando então, pessoal, na análise aqui do texto, nós vimos um certo conjunto de, digamos assim, regras, talvez seja uma palavra forte, mas um conjunto de recorrências a respeito da ordenação das palavras, ao menos neste texto. Em primeiro lugar, nós constatamos a forte tendência a que os elementos de um mesmo sintagma sejam postos no texto de forma contígua. Em um segundo ponto, nós vimos a tendência à colocação final dos verbos, a colocação dos verbos em posição final das orações. Na sequência, em terceiro lugar, nós vimos que as posições iniciais também são posições de expectativas razoavelmente fixas, em que nós temos, nesta ordem, conjunções, advérbios de tempo e sujeitos dispostos quando todos esses três elementos estão presentes nesta ordem, ou quando algum deles está ausente, ou todos eles estão ausentes, virtualmente também respeitando sempre essa mesma ordem. Em quarto lugar, nós vimos rapidamente a lei de Vaca-Nagla, a posição dos críticos, em segunda posição nas orações, algo residual em latim, mas que se manifesta por vezes. Em quinto lugar, nós estudamos a formação das expressões verbais e vimos que a posição normal é a posição em que o verbo finito vem colocado no fim e o particípio é a ele anteposto, com uma única exceção no final, sunt cognominati, que, por evidente, também tem por efeito produzir um relevo pelo posicionamento. E aqui nós entendemos, claro, que esse destaque tem a ver com o fato de que a história toda conta a origem do nome dos Torquatos, e essa posição assinala um relevo especial que certamente, ou muito provavelmente, tem a ver com o fechamento do conjunto dessa narrativa, uma vez que foi contada a batalha e foi contado o porquê do nome. Ainda com relação à formação das expressões verbais, nós vimos que os infinitivos podem, regidos por verbos finitos, se comportam de duas formas, sendo antepostos ou pospostos, segundo o grau de aderência que eles têm relativamente ao verbo finito. Quando esse verbo finito e o infinitivo são especialmente próximos, é o caso aqui no nosso texto da relação entre os infinitivos, esse conjunto de verbos que denominamos modais, né? Coepit, velet,
studied, esse infinitivo é anteposto ao verbo finito. Vimos, no entanto, que quando os verbos são dissociados, é o caso, por exemplo, das orações de acusativo com infinitivo, em que toda uma predicação se desenvolve em torno do infinitivo, o verbo infinitivo é posposto ao principal que o governa e a predicação própria ao infinitivo vem entre o verbo que rege o infinitivo e o próprio infinitivo. Em sexto lugar, falamos sobre os sintagmas nominais e vimos que o elemento essencial para a compreensão da ordem das palavras dentro do sintagma nominal é entender na relação entre o núcleo e o adjunto se o adjunto tem sentido determinativo, caso em que ele é pós-posto ao núcleo, ou se o adjunto, que pode ser um adjetivo, tem sentido qualificativo, caso em que ele é anteposto ao verbo, e essa regra, grosso modo, também nos ajuda a explicar o funcionamento dos pronomes adjetivos dentre os demais adjuntos. Vimos ainda, em sétimo lugar, a mais importante das leis de Behagel, que é essa lei a lei dos membros crescentes. A ideia de que, do ponto de vista formal, em concorrência com outros elementos, com outros princípios do ponto de vista material, em uma série de elementos de mesma ordem, os mais longos costumam se pospor aos mais breves. Aqueles que têm mais sílabas costumam se pospor aos que têm menos sílabas. Vimos, enfim, que o conjunto dessas expectativas pode ser rompido envolve uma ideia de intencionalidade. Então, digamos preferencialmente, tendo por efeito a criação de um especial realce no texto quando alguma dessas tendências não vem confirmada. É o caso, então, do caso em que o adjunto determinativo vem anteposto ao núcleo e não pós-posto, como seria de esperar. É o caso quando na expressão verbal o particípio vem pós-posto ao verbo finito de cópula, ao contrário do que era de esperar, ou então quando elementos da predicação vêm extrapostos àquele quadro formado pelos elementos do início de um lado e pelo elemento verbal de fim de outro, que nós vimos acontecer aqui algumas vezes e que em todas as vezes era possível, inclusive, relacionar esse fenômeno ao conteúdo lexical e especificamente de algumas palavras bastante relevantes no interior desses grupos de constituintes extrapostos. Pessoal, eu acho que as principais questões que eu gostaria de tratar nesta aula foram de alguma forma contempladas. Eu não dei conta hoje, talvez a gente volte então a isso num vídeo seguinte, a posição dos constituintes intermediários postos entre o sujeito e o verbo ou a expressão verbal. Então voltamos provavelmente a isso num vídeo seguinte. Espero tentar fazer rapidamente para que não demore. Então, basicamente, a ideia era essa. Como vocês sabem, não estamos podendo treinar as nossas frases de versão, mas eu espero que esse conjunto de observações ajude vocês a tomarem decisões no momento em que vocês vão verter as frases do português para o latim, mas que também, sobretudo, ajude a que a leitura que vocês façam dos textos latinos seja uma leitura informada por esse, digamos assim, por esse jogo de regularidades e irregularidades, de expectativas e quebras de expectativas, e que com isso a apreciação que vocês têm
do texto latino possa ser acrescida de um elemento que não é tão comumente percebido. Espero, enfim, que a partir dessas singelas considerações que tecemos aqui, vocês tenham se dado conta de que aquela ideia de que tanto faz a ordem das palavras em latim é uma ideia que não se confirma na observação dos textos, porque, embora sintaticamente a ordem possa ser mudada, esse jogo de expectativas e de quebra de expectativas se vale, dentre outros elementos, mas com grande intensidade, da ordem das palavras para se realizar. Acho que no vídeo seguinte, quando nós falarmos aí da ordem desses constituintes internos que se põem entre o sujeito e o verbo, essas ideias vão ser um pouco mais desenvolvidas. Então, por hoje era isso. Espero que vocês estejam bem. Me despeço por hora e logo voltamos a nos ver. Tchau!